os borrões da sepultura, mas sem a voz que os animava. Ainda que ressuscitados são cadáveres. A mim não me faz medo o pó que eu hei de ser. Faz-me medo o que há de ser o pó. Não temo na morte. A morte. Temo a imortalidade. Fim do fim, do começo ao recomeço, refina o refino do fim, e onde fina começa, e se apressa, e regressa, e repete. Há mil uma histórias, na mínima unha de história. Por isso não conte, por isso não cante, por isso a não história e desconta ou descanta o avesso da história, que pode ser escória, que pode ser carne, que pode ser história. Tudo depende da hora, tudo depende da glória. Tudo depende de ir embora, e nada, neves, de reles, e nem nada de nada, e nuvens de neves, de reles, de raros, natos de necas, e nangas de nulos, e nudes de nenhures, e nesgas de nula-rés, e nem umzinho de nem nada, nunca. Pode ser tudo, pode ser todo, pode ser total. Tudo somado, todo, soma, suma de tudo, suma a somatória do assomo, do assombro. E aqui me mexe, me começo, e me projeto. Eco do começo, eco do eco de um começo em eco, no sopro de um começo em eco, no eco de um sopro, no osso, e aqui ou além, ou aquém, ou lá, ou em toda parte, ou em nenhuma parte, ou mais além, ou menos aquém, ou mais adiante, ou menos atrás, ou avante, ou para avante, ou arré, ou arras, ou arrés, começo, 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 rasgo começo. E a unha de fome da história não me corre, não me consola. 2 e 2. 5. Qual a capital de Portugal? Roma. Quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo. Inclinar-se a não se inclinar. Melhor é não me inclinar que inclinar ao melhor. Inclino-me a não me inclinar. Este é o dítame de um perfeito superior. Inclinar-se a não ter inclinação. O inclinar em vós é declinar.
sermão será pequeno. Aconteceu-lhe a Vossa Excelência com o Brasil o que a Cristo com Lázaro. Chamaram-no para curar o enfermo. E quando chegou, foi-lhe necessário ressuscitar o morto. Perde-se o Brasil, digamos-lo em boa palavra, porque alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm buscar os nossos bens. Muito deu Pernambuco em seu tempo, muito deu e dá hoje a Bahia. E nada se logra, porque o que se tira do Brasil, tira-se ao Brasil. O Brasil dá, Portugal leva. Tudo o que der à Bahia, para a Bahia há de ser. Tudo que se tirar do Brasil, com o Brasil se há de gastar. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás isto do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Rica te vi eu já, tu a me abundante. Triste Bahia, ó quão dessemelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me tocando e tem tocado, tanto negócio e tanto negociante. Triste Bahia, ó quão dessemelhante. Céu estrela o azul e tem grandeza. Este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. Saia este infante, bem andante, o seu nome é Dom João. Tire e leve o pendão e o guião, poderoso e triunfante. Nem mais nem menos, Portugal depois da morte do seu último rei. Esperado encoberto não é Dom Sebastião morto, mas Dom João IV vivo. Ao rei encoberto virão ajudar os filhos de Jacó. Uma coisa é ser amado, a outra é ser o amado. Digo que todo reino bem governado não devem os homens pretender os ofícios, senão os ofícios pretender os homens. Faltam poucas letras de Adão para ladrão, e do fruto para o furto não falta nenhum.
Nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo os ladrões. Nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo os reis. O que vemos praticar em todos os reinos do mundo é, em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. Prosseguirei com tanto maior esperança de produzir algum fruto, quanto vejo enobrecido o auditório de tantos ministros de todos os maiores tribunais, sobre cujo conselho e consciência se costumam descarregar as do rei. No Brasil, conjugam por todos os modos o verbo rápio, tanto que no Brasil chegam e começam a furtar pelo modo indicativo. Porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhes apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo modo imperativo, porque como tem o misto e mero império, todo ele aplicam despoticamente execuções da rapina. Furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quando lhes mandam, e para que mandem todos, os que não mandam não são aceitos. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem e estes comprem as permissões. Furtam pelo modo infinito, porque não tem fim o furtar, com o fim do governo, e sempre lá deixam raízes em que se vão continuando o furto. Estes mesmos modos se conjugam por todas as pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas, os seus criados, e as terceiras, quanto para isso tem indústria e consciência. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhe escapam os imperfeitos, perfeitos, plus que perfeitos e quaisquer outros, porque furtam, furtavam, furtaram, furtariam e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Em suma, o resumo de toda essa rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo. A furtar, para furtar. Antigamente, os que assistiam ao lado do príncipe chamavam-se laterones e depois chamaram-se ladrones. Os teus príncipes são companheiros dos ladrões? E por quê? São companheiros dos ladrões porque os dissimulam. São companheiros dos ladrões porque os consentem. São companheiros dos ladrões porque os defendem. E são seus companheiros porque finalmente os acompanham e hão de acompanhar o inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo. Este padre, que lábia! A questão é o empobrecimento do reino, o descontrole das finanças, a fuga do dinheiro. Não podemos colocar o rei contra o Santo Ofício. Judaísmo é crime. Fanáticos, peste de qualquer Deus. A pobreza do espírito poderá nos segurar o reino do céu, mas não sei se o da terra. O tributo é demasiado alto. Portugal não paga. Judeu não combina com Portugal. Os senhores são de uma dureza brutesca. Não há tributo mais pesado que o da morte. Contudo, todos pagam. Ninguém se queixa, porque é tributo de todos. Precisamos dos judeus, das suas ciências, de seus bens.
ao rei! Majestade, os israelitas portugueses que vivem hoje em Holanda, porque daqui foram expulsos, como Duarte da Silva e Antônio Rodrigues Marques, têm cabedal para financiar o equipamento. Majestade, estai comigo. É a investigação o meio mais eficaz de extinguir o judaísmo. Como a experiência tem mostrado em todos os reinos. E é também o mais conforme à doutrina evangélica. Ponha tudo num papel, mas sem lábios. Meus ministros não compartilham de seus temores. Não enxergam necessidade, nem urgência de equiparmos nossa armada. Deixaram o seu papel cru. Chamem o Padre Vieira. Sois profeta. Chegou à noite uma caravela da Bahia com um padre da companhia chamado Felipe Franco, e traz por novas ficar Sigismundo Schopp, fortificado em Taparica. Que vos parece que façamos? O remédio, senhor, é muito simples. Os ministros de Vossa Majestade não disseram que aquele negócio era cru? Pois os que então o acharam cru, cozam-no agora.
sobre amável e incompreensível bondade. Bondade, bondade, bondade. E as infinitas bondades de Deus, homem, o mais venturoso de todos os homens e mais honrado nas tuas afrontas que nos teus louvores. Pois quanto mais te querem afrontar, te chamarão Deus. Deus. Filósofo, moralista, literato, pregador do rei, mestre do príncipe rei, homem das missões secretas do rei. Afinal, embaixador em Holanda. Oh, que homem, que apogeu. Há casos em que a felicidade consiste não em se achar o que se busca e deseja, senão em não achar. Melhor é sempre Deus e quem o busca. São 15 fragatas e 30 peças fornecidas de todo o necessário. Cada uma são 20.000 cruzados. O total será 300.000 cruzados. Tempos houve em que os demônios falavam e o mundo os ouvia. Mas depois que ouviu aos políticos, ainda é pior o mundo. O papagaio fala, o roxinol nos canta, o açor nos agrada e recreia. E até as grandes aves de rapina reconhecem a mão de quem recebe o alimento. Bigodes crescidos estão a dizer por toda Lisboa que este padre Antônio Vieira está de casamento marcado com uma rica hebraica da Amsterdã. Isto é padre. Estes modos desabusados, estas vestes de íntimo de judeu. Este padre não mora na companhia. Mas certo parece que acaba nas mãos de Santo Ofício. Cúmplice de judeus. Paixões do coração humano, como as divide e enumera Aristóteles, são 11. Mas todas se reduzem a duas capitais: amor e ódio. E esses dois afetos cegos
são os dois polos em que se resolve o mundo. E por isso, tão mal governado. Se os olhos veem com amor, o corvo é branco. Se com ódio, o cisne é negro. Se com amor, o demônio é formoso. Se com ódio, o anjo é feio. Se com amor, o pigmeu é gigante. Se com ódio, o gigante é pigmeu. Se com amor, o que não é, tem ser. Se com ódio, o que tem ser, e é bem que seja, não é, nem será jamais. Os senhores são os senhores do doce inferno. Se esses mantos e essas capas se torcessem, haviam de lançar sangue. Urbu! O espírito da companhia não é só salvar a alma própria, senão as alheias. Abandonar e seguir. Viemos seguir Cristo e não viver. A novidade do novo mundo é que aqui o pregador não prega a ideia, mas a ideia é quem prega o pregador. Chamam a este rio, Rio das Almazinhas, mas eu chamo Rio das Almazonas. O mal e a desgraça é que todos querem ver o paraíso, e há muito poucos que queiram vir. Vinde e vereis o que antes de vir se não pode ver. E quem ouve que por saudades do céu se desapegasse um pouco da terra? Novelas e novelos são as duas moedas correntes desta terra. Mas tem uma diferença, que as novelas armam-se sobre o nada e os novelos armam-se sobre muito, para tudo ser moeda falsa. A língua geral de todos os selvagens daquela costa carece de 3 letras: fé, lê, ré. De fé, porque não tem fé. De lê, porque não tem lei.
de rei, porque não tem rei. Uma árvore lhes basta para o necessário da vida. Com as folhas se cobrem, com o fruto se sustentam, com os ramos se armam, com os troncos se abrigam e sobre a casca navegam. Já que não me querem ouvir os homens, ouçam os peixes. Muitas vezes vos tenho pregado aqui nesta igreja e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite. Vou pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os mais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes. Nunca pior auditório. Ao menos tem os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é serem gente os peixes que se não há de converter. Mas essa dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Começando pelos louvores, irmãos peixes, bem vos pudera eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais e os peixes os maiores. E os 3 músicos da fornalha da Babilônia o cantaram também como singular entre todos. Quem olhasse nesse passo para o mar e para a terra, e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados, e no mar os peixes tão quietos e tão devotos, que havia de dizer? Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens, e os homens não em peixes, mas em feras. Aos homens deu Deus o uso da razão, e não aos peixes. Mas nesse caso, os homens tinham a razão sem o uso, e os peixes o uso sem razão. Peixes, quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato e familiaridade com eles. Deus vos livre. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vós comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão. Para cá, para a cidade que haveis de olhar. Cuidai, que só os tapuias se comem uns aos outros. Muito maior açougue é o de cá. Muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele correr as praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego. Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Sua Alteza, permita-me. O rei não pode morrer de maneira alguma.
Restam-lhe grandes coisas ainda a realizar na Terra. Sua Majestade não pode morrer de maneira alguma. Restam-lhe grandes coisas ainda a realizar na Terra. Digo isso autorizado do Bandarra, o que tudo previu. Mas, se morrer, terá a obrigação de ressuscitar. Tarefa ainda mais difícil. Vivo sem vida e morto sem poder morrer.
É tanta força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos e, apesar da dureza, nasce nas pedras. O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. E quais são esses sermões e essas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo. O céu semeado de estrelas. Você disse que o rei Dom João ressuscitaria. É blasfêmia. Pior, disse que o mesmo rei era o encoberto. E que ao encoberto virão ajudar os filhos de Jacó. Quem, senão os judeus, podiam ser digitados na profecia? O senhor terá que explicar a razão
desta frase sem razão. Eles brindavam a nossa saúde e nós a sua morte. A ideia é sua, o pensamento é seu. Explique! Explicar não posso o que foi dito pela boca de um rei. Mas notai, e notai bem esse saúde. Notai ainda mais esse morte. Antônio Vieira, cujo avô era mulato, escravo na casa de União. Andou por Lisboa vestido de vermelho, muito teimoso, presumido, com xistos de prata nos sapatos, indo e vindo de Holanda, para efeito de largar Pernambuco aos holandeses e trazer a Portugal os judeus todos do norte mais pardos do mundo, concedendo-lhes perdão geral. Fez Antônio Vieira um grosso tratado de 8 folhas de papel que Dom João IV havia de ressuscitar no ano de 1660 para conquistar o mundo todo. E o profeta em profecias que se fundou foi de um tal Bandarra, sapateiro intrancoso, homem muito ignorante e malicioso, que compôs um tratadinho de trovas muito grosseiro. Por tudo isso, e por seus escritos, e oratória perigosa, porque vaidosa, mentirosa, confusa e interesseira, Antônio Vieira está condenado ao silêncio. Não por uma temporada, e sim para sempre. Mentira é o que escorre de sua pena e língua. Quantas vezes ouvis o que não ouvis? Quantas vezes entre a boca do outro e os vossos ouvidos ficou a honra alheia pendurada por um fio? E queira Deus que não ficasse enforcado. Place, park, scene, dark, silvery moon is shining through the trees. Cast to me, you, sound of kisses floating on the breeze. Act 1, begun, dialogue, where would you like to spoon? My view with you underneath the silvery moon. By the light of the silvery moon, I want a spoon. My honey, I'll croon love's tune, honeymoon. Keep us shining June. Your silvery beams will bring love dreams. We'll be cuddling soon. Não é símbolo da fé, é fé do símbolo. Que importa o suar do crer
sem a consonância do obrar. Que importa o tinir ou os tinos da fé com os desatinos da vida. Primeiro, atenção. Depois, vista. Ver sem atenção é ver e não ver. Notável artifício com que a natureza formou os nossos ouvidos. Cada ouvido é um caracol. E de matéria que tem a sua dureza. E como o som das palavras entra passando pelo oco deste pequeno parafuso. Não é muito que quando saem pela boca, saiam torcidas. Dizem que o amor com outro amor se paga. O mais certo é que o amor com outro amor se apaga. O que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas pedras? As letras dizem pó. As pedras cobrem o pó. E tudo que ali há é o nada que havemos de ser. Tudo pó. Olhemos para trás. O que é que fomos? Pó. Olhemos para diante. O que é que havemos de ser? Pó. Quem conhece, fomos pó. Chora. E havemos de ser pó. Quem conhece mais, ri. Pois isto é o que somos. E a pequena dor, a causa do choro, essa. Porque a grande dor, quem foi pó, não há de ser, e há de ser pó. Seja o que quiser, se a pequena dor solta lágrimas, a grande dor as congela e seca. Dor que pode sair pelos olhos não é grande dor. Este Padre Vieira é muito atrevido. Não há assunto que não trate, não discuta, não pratique. Meta-se em tudo. Mete-se. E em tudo está em seu dedo. Dedo. É muito espaço. Vamos agora lhe dizer não.
Não é judeu no sangue, mas tem sido nas ações. Mas expulsá-lo da companhia consagrada, aumentar-lhe a fama. Mau amigo, pior inimigo. Terrível palavra é o não. Não tem direito nem avesso. Por qualquer lado que a tomeis, sempre soa e diz o mesmo. Lê-a do princípio para o fim, ou do fim para o princípio, é sempre não. Não é assim. Por qualquer lado que o tomeis, sempre morde, sempre fere, sempre leva o veneno consigo. Não tereis os meus ossos. Estes secretos primores não são da ideia sonhados, são da escritura tirados e dos santos escritores. E se não cito os doutores e poupo esses aparatos, é porque basta insensatos. Por madureza ou por cegueira, que em prosa os compôs Vieira, traduziu em versos Matos. Ambições e precauções contra Castela nos obriga a tomar a Argentina, o Peru e o Chile. Buenos Aires tomamos 240 homens. Em nós. Nós precisamos de um conselho de mãos. Este é um conselho de conselhos. Todos os outros conselhos sem este são conselhos sem conselhos.
irei buscá-lo para juntos darmos uma última caminhada pelo céu para sempre. E com este para sempre me quero despedir. E que este para sempre vos fique soando nos ouvidos, imprimidos na memória para sempre. Para sempre. Para sempre. Y dice muy bien el Fénix lusitano. Pero cuando no dice bien, aun cuando no dice bien, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. É vazio artifício do cuidado, é uma flor ao vento delicada, é um anteparo inútil para o fado, é uma nécia diligência errada, é um afã caduco e bem olhado, é cadáver, é pó, é sombra, é nada.